Como é o ambiente de desenho do AutoCAD? Fica comigo que depois da vinheta você vai descobrir. Muito bem, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso software AutoCAD versão 2020. Para você instalar essa versão, é importante que você tenha um Windows 7, 8 ou 10 na versão de 64 bits. Tá? Quanto mais recente o Windows, menos problemas que você vai ter. Tá? Se você for trabalhar com 3D, é importante que você tenha pelo menos 8 GB de RAM. Agora, se você for trabalhar somente com 2D, com 4 GB ele vai instalar sem problemas, tá certo? O importante é você ficar atento à resolução do seu monitor. Tá? É importante que o seu monitor seja do tipo HD, ou seja, que aqui na horizontal você tenha 1280 pixels no mínimo e na vertical você tenha no mínimo 720 pixels, tá? Ou do tipo Full HD. E aí, se for Full HD, ele vai ter 1920 na horizontal e na vertical ele vai ter 1080 pixels. Tá? Essa medida na horizontal ela é importante, porque se vocês observarem, o menu do AutoCAD ele é muito grande. Então ele precisa de pixels na horizontal para que ele consiga ser exibido de forma correta. Para apresentar o ambiente AutoCAD, a gente vai criar um novo arquivo. Basta você vir aqui no botão Novo. O AutoCAD ele vai te pedir para selecionar um modelo. E aí, no caso, nós vamos selecionar o modelo ACAD ISO. Basta clicar em Abrir. Ele vai tirar uma cópia do modelo ACAD ISO e vai criar um arquivo chamado desenho1.dwg. Vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira coisa que a gente tem é essa letra A estilizada aqui, que é chamada de Application Menu. Se você clicar nessa letra A, vão aparecer alguns comandos básicos, como, por exemplo, criar um arquivo novo, ou seja, um arquivo a partir do zero, abrir um arquivo existente, salvar o arquivo que você está trabalhando para uma determinada pasta, salvar como, ou seja, salvar com outro nome, tá? Importar, exportar, publicar, imprimir, utilitários de desenho. Aqui dentro de utilitários de desenho a gente vai utilizar muito o comando unidades. Tá? Do lado do Application Menu, a gente tem a barra de ferramentas de acesso rápido, mais ou menos com os mesmos comandos. Né? Um comando novo, comando abrir, salvar, salvar como, abrir na web, salvar na web, imprimir, desfazer e refazer. Tá? Chamar atenção para essa setinha para baixo. Vocês devem clicar quando vocês instalaram o AutoCAD pela primeira vez e abrir o AutoCAD pela primeira vez. Vocês devem clicar nessa setinha aqui para baixo e escolher a opção Mostrar barra de menus. E aí ele vai mostrar a barra de menus tradicional. Então você tem aqui arquivo, editar, vista, inserir, formatar, ferramentas, desenhar, cota, modificar, paramétrico, janela e ajuda. Segue mais ou menos o padrão da Microsoft. Abaixo do menu tradicional, a gente tem o menu da Ribbon. Também segue esse padrão da Microsoft com os comandos mais à vista. Então eu tenho aqui a Ribbon padrão, a Ribbon inserir, a Ribbon anotação, a Ribbon paramétrico e assim sucessivamente. Em geral, a gente deixa aqui na Ribbon padrão. Dentro da Ribbon padrão, você tem a aba desenhar, modificar, anotação, camadas e assim sucessivamente. Tá? O interessante dessa Ribbon é que se você deixar o cursor parado em cima de algum comando, ele vai te apresentar alguma instrução, alguma ajuda. Você vê como é que funciona o comando. Se por acaso essa ajuda não for suficiente, você pressiona a tecla F1 para você conseguir obter mais ajuda. Aqui em cima do menu tradicional, você tem o nome do software, AutoCAD 2020, versão educacional. E aqui o nome provisório do arquivo, desenho1.dwg. A hora que você salvar o arquivo, você vai dar o nome correto. Em seguida, a gente tem um campo para digitar uma ajuda, então se você quer saber alguma coisa a respeito de algum comando, você pode digitar aqui. A tela de login, que a gente tem aqui, né? No meu caso, eu estou logado com o meu nome,
eu vou sumir um pouquinho da tela para a gente enxergar melhor. Então você tem aqui o login do seu nome, aqui você tem um botão minimizar o AutoCAD, maximizar ou restaurar o AutoCAD e fechar o AutoCAD. Aqui embaixo a gente tem um botão minimizar o documento do AutoCAD, maximizar ou restaurar o documento do AutoCAD e fechar o documento do AutoCAD. Então eu vou, por exemplo, restaurar o tamanho do AutoCAD. Você pode clicar nesse botão aqui que ele vai mudar o tamanho. Ou então você clica nesse botão aqui para poder mudar o tamanho do documento do AutoCAD. Sempre trabalhar com essas telas maximizadas. Eu agora vou retornar para a tela. Uma possibilidade de você criar um arquivo novo, né? Repare que o AutoCAD ele é organizado por abas. Então aqui eu estou na aba Desenho 1, correspondente ao arquivo desenho1.dwg. Se eu quiser criar um novo arquivo, basta eu clicar aqui nesse sinal de mais, que ele vai criar um novo desenho para mim. Dentro da planilha Desenho 1, eu ainda tenho aqui embaixo, né, a planilha Modelo. É na planilha Modelo que eu faço os desenhos, sempre na escala 1:1. E aí eu tenho as planilhas Layout 1, Layout 2, que são as planilhas de impressão. São nas planilhas de impressão que eu vou mexer na escala, vou alterar as folhas de desenho, tá? Então, na hora que eu estou desenhando, eu desenho na planilha Modelo. Na hora que eu vou plotar, na hora que eu vou imprimir o desenho, eu jogo esse desenho para as planilhas Layout 1 e Layout 2. Essa barra em duas cores que vocês estão enxergando aqui é a barra de comandos. Qualquer comando que eu chamar aqui em cima ou digitar na tela vai aparecer aqui embaixo, tá? E os valores que esses comandos me solicitar também eu posso digitar aqui embaixo. Essa tela preta que vocês estão enxergando aqui é a área de desenho. Aqui eu tenho o que a gente chama de ViewCube para poder fazer a visualização em 3D. Nós não vamos mexer com 3D no curso, então vocês devem deixar o ViewCube quietinho aqui, não mexa no ViewCube. E aqui vocês têm a barra de navegação com alguns comandos principais, tá ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui, a gente vai utilizar muito a ferramenta PAN, que eu costumo chamar de ferramenta mãozinha. Ela vai mover a área de desenho. Então, se eu colocar, por exemplo, um círculo aqui dentro, eu posso pegar a ferramenta PAN, a ferramenta mãozinha, e deslocar esse círculo para onde eu quiser. Tá ok? Às vezes o desenho, eu estou fazendo um desenho que ele é muito grande, ele ultrapassa o limite da tela, então você tem a oportunidade de movimentar ele com a ferramenta PAN. Tá? Abaixo da ferramenta PAN, a gente tem as ferramentas de zoom. Tá? No caso, vai me interessar a ferramenta zoom estendido, janela de zoom, zoom anterior e zoom total. O zoom estendido ele vai estender a figura à tela. Então, se eu clicar na ferramenta zoom estendido, repare que meu círculo, né, o meu desenho, ocupou toda a tela. Se eu quiser retornar para o zoom anterior, basta você acionar a ferramenta de zoom e clicar em zoom anterior, que aí ele retorna. Eu tenho ainda a ferramenta janela de zoom, onde eu vou clicar e vou abrir uma janela para poder mostrar a minha figura. Então, por exemplo, eu quero dar um zoom em toda essa região. Vou lá retornar e vou escolher zoom anterior para voltar ao que era antes. E eu ainda tenho a ferramenta zoom total. Se eu clicar na ferramenta zoom total, ele vai pegar toda a minha área de desenho e vai dar um zoom nela. A área de desenho é algo que eu ainda tenho que definir. Eu tenho que definir os limites da minha área de desenho para que eu possa utilizar o zoom total. Vamos retornar, você pode dar um Ctrl Z, ou então você vem aqui na ferramenta de zoom e pede novamente zoom anterior. E por último, aqui embaixo eu tenho o que eu chamo de barra de precisão. É a barra mais importante do AutoCAD. Tem alguns comandos que estão a mais, né? Então a gente vai retirar esses comandos que estão a mais e nós vamos acrescentar outros comandos. O primeiro comando que a gente vai acrescentar, o primeiro botão, é o botão de coordenadas. Então aqui você tem o menu de hambúrguer, que é o menu personalização. Você clica sobre ele, vamos sumir da tela um pouquinho para que vocês possam enxergar. Vocês vão clicar no menu personalização e escolher a opção coordenadas. Escolher a opção coordenadas, pode clicar de novo no menu de personalização para fechá-lo.
E aí vocês vão ver que aqui embaixo começa a aparecer as coordenadas x, y e z. Como eu estou trabalhando no 2D, o z está zerado. Deixa eu voltar. Tranquilo, tá, pessoal? Então está aí apresentado para vocês o ambiente AutoCAD. Vamos apagar esse círculo que eu fiz aqui. Vamos dar um delete. O AutoCAD ele trabalha basicamente com 3 tipos de arquivo. O AutoCAD ele trabalha com 3 tipos de arquivo. Então, todo desenho que você faz no AutoCAD, ele é salvado no formato .dwg, que é o anagrama da palavra drawings em inglês. Nós temos ainda os arquivos DWT, que são o anagrama da palavra drawing template. Template é modelo de arquivo. Então, quando você abrir um arquivo novo, você escolheu o modelo acadiiso.dwt. E nós ainda temos os arquivos .back, que é o anagrama da palavra backup. Então, são os arquivos de backup. O mouse no AutoCAD ele tem várias funções. Para a gente ver como é que funciona o mouse no AutoCAD, eu vou colocar um círculo na tela. Então, vou pegar a ferramenta círculo. Ele está me pedindo o ponto central, vou colocar aqui nessa posição e vou abrir um determinado raio. Então, o scroll do mouse, que é aquela rodinha que vocês têm no meio do mouse, ele funciona como zoom. Então, se você gira o scroll do mouse para frente, ele aumenta o zoom. Se você gira o scroll do mouse para trás, ele diminui o zoom. Mas esse zoom tem que tomar um certo cuidado, porque ele é feito centralizado no cursor do mouse. Se você deixar o cursor do mouse aqui desse lado, por exemplo, e der o zoom, você repara que o círculo vai sumir. Tá? Porque você não está com o cursor do mouse centralizado no círculo. Então, eu vou reduzir e agora sim, eu consigo aumentar e reduzir o zoom utilizando o scroll do mouse. Tá? Se você manter o scroll do mouse pressionado, ele funciona como se fosse a ferramenta Pan. Então, eu estou com o scroll do mouse pressionado, estou girando a minha figura, né, movimentando a minha figura, e aí você consegue uma melhor visualização. Então não é necessário você ir atrás da ferramenta Pan, basta pressionar o scroll do mouse. Se você ainda der um duplo clique rápido no scroll do mouse, como eu vou fazer aqui agora, é como se você fosse na ferramenta de zoom e escolhesse a opção zoom estendido, ok? Então duplo clique no scroll do mouse é como se fosse a ferramenta zoom estendido. O AutoCAD ele trabalha com coordenadas cartesianas. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que aqui no canto inferior esquerdo eu tenho o 0, 0, a origem do plano cartesiano. O y, ele é crescente nesse sentido, e o x ele é crescente da esquerda para a direita. Tá? Tem softwares que o y é invertido. O CorelDRAW, por exemplo, o y é invertido. Mas no AutoCAD a gente vai estar sempre seguindo os eixos, as coordenadas cartesianas. Então, por exemplo, se eu chamar o comando linha e colocar ele aqui na tela, vocês vão ver que eu estou na posição 3.850 para x, 1.230 para y. Uma observação, pessoal, a área que você dispõe para desenhar no AutoCAD, ela é infinita, então você não precisa se preocupar com o tamanho da figura. E aí você vai desenhar essa figura também na escala 1:1, na planilha modelo. Somente na hora de imprimir é que você vai transferir esse desenho para a planilha Layout 1 ou para a planilha Layout 2, e aí sim, na hora de plotar, na hora de imprimir esse desenho, é que você vai se preocupar com a escala e com o tamanho da folha de desenho. Tá? Um aviso importante, na hora que você acionar o AutoCAD, a primeira coisa que você vai fazer é configurar a área de desenho. Então você vai configurar as unidades, tá? Informar se você vai trabalhar em milímetro, em centímetro, em metro. Vai configurar os limites do desenho, você não vai trabalhar com a área infinita. Vai configurar o espaçamento da grade, se você quer uma grade mais apertada ou uma grade mais aberta. A grade é aquele quadriculado que você enxerga na área de desenho do AutoCAD. Vai configurar o Snap. O Snap ele vai ajustar os pontos de desenho à sua grade, ou seja, vai fazer com que você só desenhe nos pontos de grade. Às vezes isso pode ser interessante. Vai configurar também a entrada dinâmica de dados. Como é que você quer entrar com esses dados no AutoCAD? O AutoCAD também tem vários caminhos para você entrar um mesmo
comando. Então, por exemplo, no caso do comando de criar um arquivo novo, você pode vir aqui no menu Arquivo, Novo, tá? Ou então você pode vir no botão Novo, aqui no menu de acesso rápido, ou então você pode vir aqui no Application Menu, escolher a opção Novo, ou então com o cursor aqui dentro da área de desenho, você começa a digitar a palavra Novo. E aí ele também vai abrir um arquivo novo. Eu vou dar Enter. E aí ele abre para mim a caixa de diálogo, selecionar modelo para eu selecionar o ACAD ISO. Vou dar um cancelar, ou ainda você pode vir aqui e clicar no botão de mais, que ele vai abrir o arquivo desenho2.dwg baseado no modelo ACAD ISO.dwt. Vamos fechar. Então, pessoal, quando você vai no menu Arquivo Novo, ele sempre te pergunta, você quer abrir um arquivo novo baseado em qual desses modelos aqui? Nós sempre vamos selecionar o modelo ACAD ISO.dwt. O .dwt, a extensão do arquivo, ela não está aparecendo aqui. Tá? Isso é porque o Windows foi ajustado para não mostrar essa extensão. É um ajuste pessoal, personalizado do seu Windows. Mas se você olhar aqui embaixo, ele está escrevendo aqui, mostrar arquivos do tipo modelo de desenho, ou seja, *.dwt. Então, basta clicar em abrir. No início do curso, nós vamos sempre trabalhar com esse modelo de arquivo, o ACAD ISO.dwt. A partir de um determinado momento, nós vamos parar de usar esse modelo e vamos utilizar o modelo zootecnia.dwt. Vamos dar um cancelar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no AutoCAD é fazer o ajuste, configurar a área de desenho. Então, vamos começar pelas unidades. Você pode vir aqui no Application Menu, escolher a opção Utilitários de Desenho, e dentro de Utilitário de Desenho você tem Unidades. Ou então, vir aqui no menu Formatar, Unidades. Ou então você digita a palavra Unidades dentro do ambiente de desenho. Estou aqui dentro, eu vou digitar, começo a digitar Uni, e aí aqui embaixo aparece a opção Unidades. Nós vamos sempre trabalhar com precisão, 2 casas depois do ponto decimal, e no lugar de milímetros, nós vamos trabalhar sempre em metros. Aí é só dar um OK. Se você observar, aqui embaixo o seu contador de coordenadas, ele já está ajustado então agora para 2 casas decimais. E todas essas medidas que ele está me apresentando aqui está em metros. O próximo passo é configurar os limites do desenho. Basta ir lá no menu Formatar, Limites do desenho, e aí ele vai me perguntar dentro do ambiente AutoCAD. Está lá escrito redefinir limites do espaço do modelo. O que ele quer? Especificar primeiro. Ele quer o canto inferior esquerdo. O canto inferior esquerdo é sempre 0 para x, vírgula, 0 para y. E aí você pressiona Enter. Depois ele continua me perguntando qual é o canto superior direito. Eu vou colocar aqui como exemplo 30 para x, vírgula, 50 para y. Enter. Tá? Repare que a vírgula ela serve para mudar de x para y, de um campo para outro. Agora a gente vai configurar a grade. É só ir lá no menu Ferramentas, Configurações de Desenho. Ele está mais aqui embaixo. Tem essa setinha aqui para baixo. Eu vou descendo. Está aqui, ó, Configurações de Desenho. Confere se você está na aba Snap e Grade. Nós vamos deixar o Snap desativado e a grade ativada. Você pode ativar e desativar a grade pressionando a tecla F7. Nessa primeira caixa aqui eu tenho as configurações de Snap e na segunda caixa eu tenho as configurações de grade. É importante você deixar a opção marcada, a opção espaçamento X e Y igual marcada,
que aí a alteração que você fizer no x vai se refletir no y. Então, nós vamos colocar o espaçamento da grade em 1. A hora que eu clicar no y, automaticamente ele passa para 1, porque espaçamento x e y igual está marcado. E eu vou desmarcar a opção exibir grades além do limite. Eu quero grades apenas no limite que eu defini, que é 0, 0, 30, 50, tá? Que é aquele limite que eu defini há um tempo atrás. Então, eu vou desmarcar a opção e vou dar OK. Aparentemente, a grade sumiu, mas na verdade ela ficou pequenininha. Eu tinha um ambiente de desenho muito grande e ela ficou pequena. Ela está bem aqui no cantinho, mal dá para enxergar ela. Basta dar um duplo clique no scroll do mouse, na rodinha do mouse, para você enxergar a grade. Ou então você vem aqui no menu de zoom, a ferramenta de zoom, e escolha a opção zoom total. E aí você vai conseguir enxergar toda a sua área de desenho, né, nesse formato meio retangular que eu tenho aqui. A próxima configuração é a configuração de Snap. Então, nós vamos retornar lá no menu Ferramentas, Configurações de Desenho, e aí nós vamos trabalhar a parte de Snap. Olha, é interessante colocar o Snap na mesma dimensão da grade. Então, eu vou colocar 1 para x, a hora que eu clicar no y, automaticamente ele passa para 1, tá ok? Nós vamos deixar o Snap retangular. Por enquanto, nós não vamos trabalhar com Snap isométrico, porque a gente não vai trabalhar com figuras isométricas. Nós vamos deixar o Snap ativado. E aí nós vamos dar um OK. Para desativar o Snap ou ativá-lo, basta pressionar a tecla F9. Então, se eu chamar, por exemplo, o comando linha e trazer ele para a tela, repare que o cursor ele vai começar a andar tremido. Na verdade, o que está acontecendo é que o cursor ele só consegue se mover nos pontos da grade. Ele não se move fora dos pontos da grade. Se eu desligar o Snap, pressionar a tecla F9, aí eu já tenho um movimento mais liso do cursor. Tá? Ele já começa a pegar pontos intermediários dentro da grade. Se você observar aqui na barra de precisão, o que está acontecendo? Eu tenho aqui o contador de coordenadas, a grade ela está ativa, eu posso pressionar para desativá-la e pressionar novamente para ativá-la ou pressionar a tecla F7, mais uma vez a tecla F7 para ativar e desativar. O Snap está logo aqui do lado. Ó. Eu posso ativar o Snap e aí o cursor ele se move de forma quadriculada, ele só se move nos pontos da grade com um comando acionado, tá? Ou então eu desativo ele, desativando o botão de Snap ou pressionando a tecla F9. O ideal é você trabalhar com a grade ligada e com o Snap desativado. O Snap às vezes mais atrapalha do que ajuda. Ao lado do comando Snap, eu tenho o comando Ortho. Eu vou ativar o comando Ortho e aí a partir desse momento eu só consigo desenhar linhas que são perpendiculares aos eixos X ou Y. Então, vou chamar aqui o comando linha e vou tentar desenhar uma linha diagonal. Vou começar aqui nesse ponto. Se eu for descendo aqui, ele não desenha na diagonal, ele só desenha perpendicular aos eixos X e Y. Então, não consigo desenhar linhas na diagonal. Para poder fazer isso, eu preciso desligar o Ortho. Então, eu posso pressionar a tecla F8, que aí eu volto a desenhar linhas na diagonal. Vou pressionar Enter para finalizar o comando linha, tá? Para finalizar um comando, eu sempre pressiono Enter. Próximo item que eu preciso ajustar é a entrada dinâmica de dados, tá? O próximo item que eu preciso ajustar é a entrada dinâmica de dados. O que quer dizer esse nome? Ora, a hora que eu aciono o comando linha, por exemplo, e trago o cursor para a área de desenho, repare que aparece uma mensagem para mim, ó, especificar o primeiro ponto. E aí ele me pergunta que ponto que é esse. Essa é a entrada dinâmica de dados. Então eu vou entrar, por exemplo, com o ponto 0 para x, vírgula 0 para y. Enter. Agora ele está me pedindo para especificar o próximo ponto. Eu vou entrar, por exemplo, com 30 para x, vírgula 50 para y. Enter. Então, essa mensagem que surge aqui do lado é a entrada de dados. Ela é dinâmica porque ela acompanha o movimento do mouse. Ou você dá Enter para finalizar o comando linha, ou você pressiona a tecla S. Lembrar, pessoal, que
A vírgula ela é utilizada para mudar de x para y. Se você precisar digitar números decimais, aí você vai utilizar o ponto decimal. Então, por exemplo, vou chamar aqui o comando linha, cursor na área de desenho e vou digitar 5.4, vírgula, sei lá, 3.2. Enter. Tá? Então, não utilizar vírgula para décimos, utilizar ponto. A vírgula é para mudar de x para y. Eu vou pressionar ESC. Vamos apagar aqui a tela. E aí a gente vai fazer um exercício. Esse exercício, para quem está fazendo o curso de desenho técnico digital, deve ser submetido ao portal didático para avaliação de frequência. Então, o exercício é o seguinte: configurando a área de trabalho, vocês vão começar um novo desenho, vão ajustar as unidades desse novo desenho para 2 casas decimais de precisão, ajustar a área de desenho em 30 metros para X e 15 metros para Y, ajustar o snap e a grade para 0,5 metros e ativar os dois, aplicar o zoom total e ao final salvar o desenho como teste01.dwg. Então vamos lá, vamos fazer o exercício. Ó. Você pode vir aqui no menu Arquivo, Novo, escolhe o modelo ACAD ISO DWT, sempre, e aí você vai clicar o Abrir. Então, nesse momento, você tirou uma cópia de ACAD ISO.dwt e aqui, no meu caso, criou-se o arquivo desenho3.dwg, porque o desenho 2 eu já tinha utilizado. Segundo passo, vamos ajustar as unidades. Então, lá no menu Formatar, Unidades, 2 casas depois do ponto decimal de precisão e no lugar de milímetros, metros. É só dar OK. Para conferir, basta verificar aqui no contador de unidades se por acaso ele está com 2 casas decimais depois do ponto decimal. Agora nós vamos configurar a área de desenho. Eu quero 30 metros no X e 15 metros no Y. Então, menu, formatar, limites do desenho. Atenção, muito importante, ele está te pedindo agora o canto inferior esquerdo, a origem. A origem sempre é 0 para x, 0 para y. Enter. Agora que eu vou entrar com a medida. A partir do 0, 0, eu vou caminhar 30 metros no x, 15 metros no y. Enter. Bom, aparentemente não aconteceu nada. Somente a hora que a gente ajustar o zoom é que a gente vai ver essa área de desenho. Vamos ajustar a grade. Então, a grade é lá no menu Ferramentas. Vamos localizar aqui Configurações de desenho. Confira se você está na aba Snap Grade. Nós vamos ativar o Snap. E o exercício ele está pedindo para você colocar o Snap e a grade em 0,5. Mas na hora de digitar o valor, você vai digitar 0,5 para X no Snap. A hora que você clicar no Y, automaticamente ele ajusta. Aqui também é a mesma coisa, a grade vai ser 0,5. A hora que você clicar no Y, ele vai ajustar a mesma coisa. É só dar um OK, tá? Lembrar de desmarcar a opção Exibir grades além do limite. É só dar OK. Aparentemente a grade sumiu, mas na verdade ela não sumiu, ela ficou pequena. Então você vai lá no Zoom e vai escolher a opção Zoom Total. Ok? Para finalizar esse exercício, você vai clicar aqui no disquete, por exemplo, e vai salvar esse arquivo como teste 01.dwg. Eu vou salvar na pasta Documentos, mas você pode salvar na pasta que você quiser. Por exemplo, você pode salvar na pasta no C, você pode salvar no pendrive, aonde você desejar. Vou deixar na pasta Documentos mesmo e vou clicar em Salvar. E aí repare que ele trocou o nome do arquivo. Antes era desenho3.dwg, agora aqui em cima está escrito teste01.dwg. Ok? Para finalizar essa aula, eu vou mostrar os modos de seleção do AutoCAD.
Vamos colocar aqui um desenho, por exemplo, colocar aqui algumas linhas. Colocar uma linha aqui, Enter para finalizar a linha. Vou pegar uma outra linha, vou colocar aqui do outro lado. Enter para finalizar a linha. De novo, chama o comando linha, dá um clique aqui em cima e um clique aqui mais embaixo. Enter para finalizar o comando linha, tá? Bem, para você selecionar objetos, basta você clicar em cima deles, né? Se eu chamar um comando, por exemplo, eu vou chamar aqui o comando apagar, que é esse lápis borracha aqui. A hora que eu clico em cima do comando e trago o cursor para a área de desenho, aparece um texto. Esse texto a gente chama de prompt. Então a gente está no prompt selecionar objetos. Então eu vou clicando nos objetos e aí eu vou selecionando os objetos que eu quero apagar. A hora que eu terminar de selecionar os objetos, basta dar Enter que ele vai executar o comando. Então a gente está fazendo a seleção pelo prompt selecionar objetos, que é esse texto que aparece quando você chama o comando, tá? A outra forma de selecionar é você clicar diretamente em cima das figuras. Tá? Então, vou clicar aqui em cima dos desenhos e eu estou fazendo a seleção direta. Então, ou você seleciona diretamente, ou você chama o comando e seleciona. Tá ok? Pressiona o ESC para poder desfazer a seleção. O ESC é a nossa tecla de emergência. Uma outra forma de selecionar os objetos é por meio de janelas. Então, por exemplo, se eu quiser apagar esses objetos todos eles de uma vez, eu dou um clique aqui à direita, um clique aqui à esquerda, abrindo uma janela, selecionando todos os objetos, e aí eu pressiono, por exemplo, a tecla Delete. Bom, então para exemplificar o funcionamento desse modo de seleção por janelas, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou desenhar um círculo, vou pegar aqui a ferramenta Círculo, cursor na área de desenho, o que ele está me pedindo? Ponto central do círculo. Tá? Por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui. Ó. Tá? Deixa eu desligar meu botão Snap, que ele está me atrapalhando aqui. Depois eu vou colocar um triângulo. Para pegar a ferramenta triângulo, basta você clicar aqui ó, na ferramenta retângulo. Do lado da ferramenta retângulo eu tenho uma setinha para baixo. Eu vou usar a ferramenta polígono. Cursor na área de desenho. Ele está me perguntando qual é o número de lados. Por exemplo, 3. Enter. Especificar o centro do polígono. Tá? Mais ou menos aqui no centro da tela, acima do círculo. Clica. Inscrito ou circunscrito? Tanto faz. Vamos pegar inscrito e agora vamos começar a abrir um raio. Vou colocar esse triângulo mais ou menos aqui inclinado nessa posição. Depois eu vou abrir um retângulo. O retângulo, eu volto lá na ferramenta polígono, expando a ferramenta polígono e volto para a ferramenta retângulo. Vou colocar um retângulo aqui embaixo. Vou deixar nessa posição aqui. E por último, eu vou colocar uma linha no canto direito. A janela que eu vou utilizar ela é chamada de Window, é uma janela azul. Sempre quando eu clico da esquerda para a direita, ele vai me abrir uma janela azul. Se por acaso eu mover da direita para a esquerda, a janela fica verde. Então são duas janelas de seleção, a janela azul e a janela verde. A janela azul ela é chamada de Window. Somente os objetos que estiverem integralmente dentro da janela que vão ser selecionados. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui o comando apagar e vou selecionar daqui. Ó, vou clicar da esquerda para a direita. Repare que ele pegou todo o círculo, não pegou parte do triângulo e parte do retângulo e pegou toda a linha. Resultado, a hora que eu clicar aqui, ó, somente a linha e o círculo vão ser selecionados. Tá? Eles ficaram enegrecidos. Basta eu dar um Enter que ele vai aplicar, o AutoCAD vai aplicar o comando apagar em cima desse desenho. Eu vou digitar aqui o Ctrl Z para retornar a figura e vou fazer a mesma seleção agora, tá? Só que ao invés de clicar da esquerda para a direita, eu vou fazer o contrário, vou clicar da direita para a esquerda. Então, comando apagar, cursor na área de desenho, vou clicar aqui, ó. Ele pegou toda a linha, não pegou todo o triângulo e todo o retângulo e pegou todo o círculo. Apesar dele ter pegado parte do triângulo e parte do retângulo, repare que ele vai selecionar os dois. Essa janela verde é chamada de crossing.
Tudo que cruzar, tudo que tocar essa janela vai ser selecionado. Então, se eu der um Enter, vai apagar tudo. Eu vou pressionar aqui Ctrl Z para retornar a figura. Se eu quiser selecionar todas as figuras ao mesmo tempo e eu não quero ficar abrindo janela, ora, é muito simples. Basta clicar aqui no comando apagar, cursor na área de desenho, a hora que aparecer o prompt selecionar objeto, você pressiona a tecla T de todos e dá Enter. Tem mais alguma coisa para selecionar? Não. Então dá Enter para executar, finalizar a seleção e executar o comando. Eu vou dar um Ctrl Z. E por último, a gente vai ver o prompt remover objetos. Então eu vou clicar aqui no comando apagar, cursor na área de desenho. Aí aparece o prompt selecionar objetos. Eu vou selecionando os objetos. E aí, de repente, eu percebo que algum objeto ele foi selecionado de forma incorreta. Não era para selecionar, por exemplo, nem o círculo e nem a linha. Então, como é que eu faço? Não adianta eu clicar em cima do objeto, que ele não vai ser desselecionado. Então, o que eu faço? Eu pressiono a tecla R de remover, Enter, e agora eu estou no prompt remover objetos. O objeto que eu clicar, ele vai ser removido da seleção. Tá? Então, vou remover aqui também o retângulo e o triângulo. Ah, não era para remover o retângulo ou o triângulo, não tem problema. Eu pressiono a tecla A de adicionar, dou Enter, e aí eu volto para o prompt selecionar objetos. Ou você abre uma janela ou você clica nos objetos individuais. Tem mais alguma coisa para selecionar? Se não, se é só isso que você quer selecionar, você pressiona Enter para finalizar a seleção e executar o comando apagar. Bem, pessoal, com esse último assunto, a gente finaliza a aula de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!